vamos analisar os principais tópicos da Constituição do Estado de São Paulo e também, né, em outro momento, a Constituição Federal, tá ok? Evidentemente, né, como é a reta final, aquele esquema, né, revisão mesmo, tá joia? Então vamos lá, vamos começar com a Constituição do Estado de São Paulo, qual é a primeira coisa que a gente tem aqui? Vamos lá, aí ó, Constituição do Estado de São Paulo, pessoal. Vamos falar, opa, peraí, Constituição Federal? Seguinte, gente, é simples. Às vezes o aluno desespera. Porra, tem que estudar Constituição Federal, Constituição Estadual. Tem muita coisa na Constituição Estadual que também está na Federal, gente. Olha só, olha isso. Artigo 25. São reservados aos estados as competências que não lhes são vedadas por a Constituição Federal. Olha na do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhes são vedadas pela Constituição Federal. Como é que a gente chama isso, pessoal? Os estados possuem uma competência residual. Compete aos estados, pela sua Constituição Estadual e suas leis, regulamentar aquilo que não for vedado, aquilo que não for da União ou dos municípios. Então, a Constituição do Estado de São Paulo vai trazer as regras, tanto da organização do Estado como dos servidores públicos, dentre outras, que nós vamos analisar rapidamente, mas a Constituição do Estado de São Paulo não pode contrariar a Constituição Federal. Então, em alguns momentos, como acontece aqui nos primeiros artigos, então a gente volta aqui para o artigo 1º da Constituição do Estado de São Paulo, pode ver, é quase que uma cópia do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá ok, pessoal? E isso repete em outros momentos, quer ver? Ó, vamos continuar. Olha só, Constituição Federal. Artigo 5º, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E olha só que beleza, porque você também precisa conhecer o artigo 5º da Constituição Federal para o concurso, para a prova que está chegando. E olha como este dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal é muito parecido com esse daqui da Constituição do Estado. Artigo 2º da Constituição do Estado de São Paulo. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Então, a Constituição Federal vai falar em celeridade, que significa rapidez. No entanto, não é só aquela rapidez louca, alucinada, é uma rapidez com razoabilidade, duração razoável do processo. E a Constituição do Estado de São Paulo não usa as mesmas palavras, mas traz a mesma ideia no seu artigo 2º. Beleza, gente? Então, em muitos momentos, estudar a Constituição Federal e Constituição Estadual não vou dizer que é exatamente a mesma coisa, mas é quase ali a mesma ideia, não é? Beleza, galera? Vamos continuar então, mais um pouquinho? Olha só aqui na Constituição Federal, artigo 5º de novo, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Vou repetir, você tem que conhecer o artigo 5º da Constituição Federal, ok? Gratuidade, ou seja, assistência judiciária para aqueles que não podem arcar com custas e despesas do processo. Olha aqui na Constituição do Estado de São Paulo. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Legal, gente? Então, eu estou aqui, na medida, né, que vou falando para vocês sobre esses artigos, né, nesse estilo revisão, estou ressaltando algumas expressões, né? Sombreei, deixei também, negrito, né, e sublinhado, não sombreado, né? Só para chamar a atenção que são as palavras-chave. E isso é importante para você, sabe por quê? Na hora da prova, é ali que a banca examinadora pode trocar uma palavra, trocar uma expressão para criar uma alternativa errada e tentar te enganar, tentar te induzir a erro na hora da prova. Então, temos aqui, o Estado prestará assistência jurídica integral. Uma banca examinadora bem bobinha vai trocar a palavra integral por parcial. Troca uma palavrinha nessa frase e torna a ideia toda errada. Então, olha, fica ligado. Uma das grandes manhas de fazer concurso público é entender como a banca examinadora formula as alternativas erradas. E a VUNESP é uma banca examinadora que adora fazer isso, tá? Copia uma frase da Constituição Federal ou Estadual, troca uma palavrinha da frase para tornar aquela alternativa errada, tá joia? Fica esperto então na hora da prova. Vamos seguir aqui? Mais um pouquinho. Olha só, artigo 5º de novo. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E no processo judicial administrativo são assegurados contraditório e ampla defesa.
Constituição do Estado, nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observação, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, e especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, ampla defesa e despacho ou decisão motivado, certo, gente? Tranquilo, né? Tá entendendo? Você vai ler algumas coisas na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Então, eu particularmente acho um estudo bem legal, né? Estudar as duas Constituições ao mesmo tempo, né? Pena que elas não caem inteiras na prova. Quer dizer, para você, pena não, né? Que você não precisa estudar tudo, né? Eu gostaria de ter que lecionar as duas Constituições inteiras, mas não. A gente vai aqui focado só no que vai aparecer nessa prova aí que tá chegando, galera. Beleza? Vamos continuar? Mais um pouquinho aqui, então? Organização dos poderes. Constituição Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso está na Constituição Federal. Adivinha o que está na Constituição do Estado? Vamos lá? Constituição Estadual são poderes do Estado. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Gente, isso é tranquilo. É o princípio da simetria entre as Constituições. A Constituição Federal traça a organização do país Brasil, ou seja, do governo federal, a estrutura federal, o nosso país. A Constituição do Estado de São Paulo, do nosso Estado. Mas ela vai replicando essas estruturas. Então, se a Constituição Federal diz que a União, ou seja, o governo federal, tem que ter executivo, legislativo e judiciário, ora, o estadual também. Então, vamos dar uma analisada no poder estadual? Acompanha aqui comigo. Organização dos poderes. Tudo começa com a soberania, e daí vem o legislativo, que no estado de São Paulo é a Assembleia Legislativa. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, olha aqui para mim. Eu falei assim, né, no estado de São Paulo. É que a gente está aqui estudando para o concurso do estado de São Paulo, mas em qualquer estado, tá ok? Todos os estados têm que ter Assembleia Legislativa. Tá joia, pessoal? Então, legislativo, estado de São Paulo, e em qualquer estado temos Assembleia Legislativa, que é o órgão que exerce o poder legislativo. Poder executivo. Governador, secretário, etc. Atenção, você aí que está me assistindo, inclua-se nesse etc. Porque a segurança pública, portanto, Polícia Civil e Polícia Militar, a segurança pública ela é um órgão, incluindo toda a estrutura da civil, toda a estrutura da militar, vinculada ao governador do estado. Portanto, quem deseja ser policial militar e também o policial civil será servidor público do Poder Executivo, tá joia? Beleza? Então é aí que você vai se encaixar em breve. E o Poder Judiciário, todo o Estado tem que ter o seu Tribunal de Justiça, ok? Esse esquema que você acabou de ver são os órgãos desses três poderes. E agora, quais são as funções desses poderes? Rapidamente a gente vê isso. Funções. Ora, o Legislativo tem como função criar leis e fiscalizar o Executivo. O Executivo tem como função administrar e o Judiciário tem como função solucionar litígios. O Judiciário soluciona litígios. O que é um litígio, galera? Litígio é uma treta, uma briga, só que a palavra treta, ou briga, ou quebra-pau, não vai aparecer na prova, tá ok? Qual é a função do Judiciário? Solucionar litígios, dizendo o direito no caso concreto, né? Daí essa frase ficou melhor, ficou mais bonitinha, tá vendo? O que é que a gente tem agora aqui, então, pessoal? Dentro dessa ideia de organização dos poderes, vamos ver alguns artigos importantes, alguns dispositivos importantes da Constituição do Estado apenas. Agora vamos deixar um pouquinho de lado essa comparação com a Constituição Federal. Vamos lá, organização dos poderes. Artigo 5º, parágrafo 1º, agora é o artigo 5º da Constituição do Estado de São Paulo. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Ou seja, o governador do estado tem que administrar o estado de São Paulo. Ele não pode delegar a função de administração ao poder legislativo. Só não podemos confundir isso com algo que vai aparecer daqui a pouquinho, que é a substituição do governador, que é diferente de delegar, ou seja, entregar seus poderes para outro poder. Isso é proibido, tá joia? Na sequência, o cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. Ora, que exceção seria essa? Tá ok? É o que a gente vai ver agora, um desses casos que está na Constituição do Estado de São Paulo. Então vamos pensar nesses três poderes. Pensa assim,
quem é a autoridade máxima do poder judiciário do Estado de São Paulo? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá na Assembleia Legislativa, o presidente daquela casa, ou seja, o presidente da Assembleia. E no Executivo, o governador do Estado. Legal? Quem exerce um poder não pode exercer o outro poder. Tranquilo, simples isso. Mas tem exceção. E a gente vai ver bem agora, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é exatamente agora, é daqui a pouquinho, quer dizer, já é agora, desculpa, é que vai ter o esquema logo na sequência. A gente vai ver esse caso em que o Poder Legislativo, o chefe do Poder Legislativo, ou o chefe do Poder Judiciário, excepcionalmente exerce a função de chefe do Executivo, tá ok? Acontece nesse caso. Constituição do Estado. O Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente. Legal, como está na Constituição Federal. Só que substituirá o governador no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-governador. Opa, peraí. Então, o governador é substituído pelo vice. Notou que apareceram duas expressões? Apareceram duas expressões que vão se relacionar a situações diversas. Vamos analisá-las com calma. Nesse esquema, sucessão. O vice é o sucessor, só que o vice também é substituto. Qual é a diferença de sucessão para substituição? O governador, ele será sucedido quando ele se afastar em definitivo do cargo. Ele será substituído quando se afastar temporariamente do cargo. Então o governador foi viajar. O governador foi viajar, vai voltar daqui a uma semana. Durante a viagem, quem o substitui, ou seja, afastamento temporário, tá? Quem o substitui? O vice-governador. Agora, quando o governador sai em definitivo do cargo, pode ter sido pela renúncia, pelo falecimento, pode ter sido também pela destituição, tá ok? O cargo ficou vago, daí o vice-governador assume na condição de sucessor. O substituto é sempre temporário, o sucessor finaliza o mandato. Então volta para esse esquema. O sucessor é o vice e só o vice-governador. Agora, substitutos, além do vice-governador, o presidente da Assembleia e o presidente do Tribunal de Justiça. Caso o vice-governador não possa substituir o governador, quem irá substituir? O presidente da Assembleia. Se ele não puder substituir o governador, quem substitui? O presidente do Tribunal de Justiça. Situação excepcional que um titular de um poder exerce a função do outro. Ok, pessoal? Beleza, então? Vamos seguir. Que mais que temos aqui nessa nossa revisão? Bem, já que estamos falando do poder executivo, vamos falar um pouquinho do governador. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ou seja, você notou que só tem um sucessor, o vice? Os demais são apenas substitutos? Ou seja, só podem ficar no cargo temporariamente? O que é que acontece se os dois cargos ficarem vagos? O de governador e o de vice-governador ficarem vagos? Vai ter que ter novas eleições numa determinada circunstância. Em outra circunstância, o substituto finaliza o mandato mesmo, né, porque já vai ter eleição marcada. Quer ver como é que está regulado isso? Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período do governo restante. O que é que isso quer dizer, gente? Qual é o mandato do governador? 4 anos, ok? 4 anos. Se os cargos de governador e vice ficarem vagos nos 3 primeiros anos, tem que convocar novas eleições. Se ficar vago no último ano, não precisa convocar novas eleições, porque no último ano do mandato já tem a eleição regular marcada, correto? Então, nessa situação, os substitutos assumem, vão completar aquele ano, por quê? Porque em outubro já vai ter a eleição mesmo, né, a eleição regular. Agora, atenção, quando ficar vago o cargo de governador e vice nos 3 primeiros anos do mandato, tem que convocar novas eleições. Correto, pessoal? Beleza, então? Seguindo aqui. Competência do governador. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições. Vamos lá. Representar o Estado,
exercer a administração estadual com auxílio dos secretários de Estado, prover os cargos públicos. Agora é o seguinte, tá vendo aí? Artigo 47 da Constituição do Estado. Eu aconselho que você dê aquela lida, que são várias competências. O que é que o governador do Estado de São Paulo faz? O artigo 47 da Constituição do Estado de São Paulo responde. O que é que eu vou fazer com vocês aqui? Dar uma checada nos principais tópicos, tá? Naquilo que mais chama a atenção e ainda por cima, né, indicando para vocês onde talvez a banca examinadora tente trocar alguma coisinha para fazer uma alternativa errada, correto? Então, nós não vamos ver todas as competências. Isso teria que ser uma aula ordinária, não aqui esta aula extraordinária de revisão, reta final, tá joia? Então vamos lá, alguns dos incisos. O governador está ali, olha, representa o nosso Estado, claro. E ele, junto com os secretários de Estado, exerce a administração estadual. E quem é que vai prover os cargos públicos? Ele mesmo, o governador do Estado. Além disso, o governador do Estado também nomeia e exonera os secretários de Estado, nomeia e exonera os dirigentes de autarquias. Atenção, cuidado com a pegadinha que veio pronta, não é? O governador do Estado, na maioria das vezes, onde há cargos comissionados, ele tem a competência garantida pela Constituição do Estado de São Paulo, repetindo, não é, a competência do presidente da República que está na Constituição Federal, de nomear livremente, e onde há livre nomeação, há também a livre exoneração. Livre nomeação significa não tem concurso público. Existe concurso público para secretário de Estado? Claro que não. O governador é que nomeia e, consequentemente, pode exonerar quando quiser, tá joia? Agora, percebeu que tem uma situação ali que não há uma nomeação pelo governador? Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Nomeação e exoneração de secretários de Estado e também de dirigentes de autarquias. Agora, olha o inciso 8º, indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. Ocorre que as sociedades de economia mista e de empresas públicas têm que seguir algumas regras diferenciadas, regras de mercado, por exemplo, não é? Então, no caso de sociedade de economia mista e de empresa pública, o governador vai indicar quem será o dirigente. Mas aí tem toda uma legislação específica, né? O conselho de direção daquela sociedade de economia mista que vai, no final, sedimentar aquela indicação. Então, cuidado, autarquias, administração direta, daí sim o governador nomeia e exonera. Sociedade de economia mista e empresa pública, o governador indica, correto? Cuidado aí com este pequeno detalhe na hora do concurso, pessoal. Seguindo aqui, rapidamente. Além disso, compete ao governador do Estado de São Paulo dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual quando não implicar aumento de despesas e extinção de cargos públicos quando vagos. Ressaltei ali para vocês. Criar órgãos, o governador não pode, tem que ser por lei. Por decreto, ele pode dispor sobre a organização, desde que não gere um aumento de despesa. Por quê? Para gerar um aumento de despesa, precisaria ter a lei orçamentária, correto? Então, o governador, por decreto, pode mexer na administração, desde que não faça um aumento de despesa. E ele não pode sair criando órgãos públicos por decreto, tá joia? Agora, extinguir cargos até pode fazer por decreto, desde que sejam cargos vagos, inúteis, que não servem mais e que não serão preenchidos futuramente, tá ok? Porque para extinguir um cargo por regra tem que ser por lei também, porque se criam cargos por lei. Agora, o governador pode extingui-los por decreto quando estiverem vagos e, evidentemente, não há intenção de preenchê-los, tá ok? Tornaram-se obsoletos. Legal? Mais um pouquinho aqui então. O nosso governador do estado, ele também pode sancionar, promulgar e fazer publicar leis. Aqui assim eu falei, ele pode, né? Na verdade, ele deve, não é? Porque a lei vai cair no gabinete dele. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei, vai cair no gabinete dele. Daí ele vai sancionar ou vetar. Todos os projetos de lei aprovados na Assembleia Legislativa têm que passar pelo governador do estado para que haja a sanção, consequentemente promulgação e publicação, ou, caso o governador do estado entenda que aquele projeto de lei afere a Constituição Federal ou o interesse público, o governador do estado, ao invés de sancionar, pode vetar. Então, falando de processo legislativo, o governador do estado ele tem competência, legitimidade para apresentar projeto de lei,
então para iniciar o processo legislativo, e ao final, quando a Assembleia aprova o projeto de lei, compete ao governador do estado de São Paulo sancionar ou vetar. Aqui, no inciso 3º do artigo 47, fala-se na sanção, promulgação e publicação das leis, e em outros incisos, o inciso 11 e 4 vai falar em início do processo legislativo e vetar projetos de lei. Beleza, pessoal? E, chegando aqui para o finalzinho já dessa nossa aula, lembra que há pouco nós falamos que uma das funções do Poder Legislativo é fiscalizar o serviço, melhor, a conduta, os atos praticados pelo Poder Executivo? Olha só esse finalzinho aqui importantíssimo. O governador do estado de São Paulo, como qualquer governador de qualquer estado, tem que prestar contas de sua administração a quem? À Assembleia. Afinal, é a Assembleia que fiscaliza o governador do estado. E apresentar à Assembleia Legislativa, na sessão inaugural, uma mensagem sobre a situação do estado, ok? Então, ou seja, o governador do estado tem que prestar contas à Assembleia. A Assembleia é que vai, então, controlar a atividade do governador. Não vamos entender esse controle como hierarquia, tá? Não há hierarquia entre governador e Assembleia. É um controle entre poderes que é necessário para que se mantenha a harmonia entre todos os poderes, como diz o artigo 2º da Constituição Federal, tá joia? E para fechar, é o seguinte, pessoal, vou até trocar de câmera, ó, vim para cá, beleza, porque eu quero falar mais pertinho de vocês. Eu não sei se você tem lido jornais ultimamente, mas tem não sei quanto tempo já faz, mas tem que uns 2 meses, 3 meses, sei lá, que foi decretada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Pois então, você sabia que existe intervenção também em municípios? A Constituição Federal diz que a União, em situações excepcionais, pode intervir nos estados, correto? Está acontecendo isso no estado do Rio de Janeiro. Mas sabia que a Constituição Federal também diz que o estado, ou seja, o poder estatal, o poder do estado membro, pode intervir no poder municipal? Isso também está na Constituição Federal. E se o presidente da República é que tem a competência para decretar a intervenção federal num estado, adivinha quem tem competência para decretar intervenção do estado em um município? É fácil, né? Está aqui para a gente fechar esse nosso encontro. Compete ao governador decretar e fazer executar intervenção nos municípios na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Beleza, gente? Legal, então? É isso aí. Isso daqui foi uma aula, né, rapidíssima, né, dos principais tópicos sobre a Constituição do Estado de São Paulo, tá joia? Mas tem mais aula sobre esse assunto, tá ok? Espero vocês lá então. Grande abraço, tchau, tchau.